criança, como exemplo de fé. A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Nesta passagem do Evangelho, encontramos um dos momentos mais significativos da interação de Jesus com as crianças. Um episódio que revela sua visão sobre o reino de Deus e a verdadeira humildade. No começo do relato, as crianças são trazidas até Jesus com a expectativa de que ele as tocasse, uma atitude que na cultura da época estava associada à bênção e ao cuidado divino. Contudo, os discípulos, talvez por acharem que as crianças não eram dignas de atenção, ou talvez por seguirem uma visão mais rígida sobre quem deveria se aproximar de Jesus, começam a repreendê-las. Este comportamento reflete uma concepção de que crianças não eram tão valorizadas na sociedade de então, sendo vistas, muitas vezes, como insignificantes ou não tão merecedoras da atenção de figuras importantes. No entanto, Jesus, ao perceber o que estava acontecendo, se aborreceu. Sua reação não foi apenas uma expressão de desapontamento, mas um ensinamento claro para os discípulos e para todos nós. Ele afirmou: "Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas." Esta afirmação é profundamente revolucionária, pois coloca as crianças no centro de uma compreensão espiritual que ultrapassa as convenções sociais. Jesus não apenas aceita as crianças, mas as coloca como exemplo para os adultos, mostrando que o reino de Deus não é algo conquistado por méritos ou status, mas por uma atitude de total dependência, confiança e pureza, características muitas vezes presentes nas crianças. O que Jesus quer dizer ao afirmar que o reino de Deus é dos que são como as crianças? As crianças, em sua inocência, são abertas, receptivas e não se preocupam com as divisões ou status sociais. Elas não têm reservas em relação à confiança, são espontâneas e verdadeiras em suas emoções, sem a complexidade e os preconceitos que muitas vezes os adultos desenvolvem ao longo da vida. Assim, Jesus nos ensina que a entrada no reino de Deus exige uma atitude semelhante. É necessário desapegar-se da arrogância, da autossuficiência e da rigidez que caracterizam muitas vezes a vida adulta, para que possamos entrar com um coração puro e receptivo, como o de uma criança. A frase "quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele", é um chamado para que os discípulos e todos os ouvintes de Jesus adotem uma postura de humildade. Jesus não está dizendo que devemos voltar à infância fisicamente, mas que devemos abraçar as virtudes que as crianças possuem, como a sinceridade e a confiança plena em Deus. Esse convite é uma reflexão sobre como a nossa vida espiritual muitas vezes é ofuscada pela complexidade e pelas preocupações do mundo que nos afastam da simplicidade necessária para acolher o reino de Deus. Após essas palavras, o Evangelho narra que Jesus não apenas fala, mas também age de maneira acolhedora e afetuosa. Ele abraça as crianças e as abençoa, impondo-lhes as mãos. Este gesto de Jesus é um claro sinal de carinho e de atenção. Ele não as vê como inferiores ou desnecessárias, mas as recebe com amor e respeito. A imposição das mãos, um gesto que simboliza a bênção divina, confirma que a graça de Deus é oferecida de forma generosa e sem restrições. Através dessa atitude, Jesus demonstra que o reino de Deus não é um lugar restrito, mas um espaço aberto àqueles que se entregam com humildade e confiança. Ao olhar para essa passagem, podemos refletir sobre como muitas vezes colocamos barreiras entre nós e o reino de Deus.
seja por nossa falta de humildade, seja pelas preocupações do dia a dia que nos distanciam de uma fé simples e confiável. Jesus nos convida a nos aproximarmos dele com a confiança de uma criança, sem receios, sem busca por status ou reconhecimento, mas com o coração aberto para receber a sua graça. A lição que ele nos dá é de uma fé que vai além da razão, que se entrega sem reservas ao amor divino e à sua vontade. Portanto, a reflexão dessa passagem nos chama a viver o reino de Deus com uma postura de humildade, confiança e pureza, imitando as virtudes das crianças. Ao acolhermos esse convite, podemos experimentar uma transformação em nosso relacionamento com Deus, reconhecendo que Ele não exige perfeição, mas sim uma fé verdadeira e descomplicada, capaz de abraçar o seu amor com a mesma confiança e espontaneidade de uma criança nos braços de seu pai. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.